Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco de geopolítica e fique atento você que vai ser aprovado no concurso da PRF. O que é geopolítica? Primeiramente, o conceito volta lá atrás, no século XIX, quando a geografia surgiu para fazer guerra. Basicamente, está relacionado ao conceito de poder, domínio, disputa e produção de território. Basicamente, a geopolítica são as estratégias dos estados nacionais no cenário, global em que cada um irá adotar uma estratégia de acordo com as condições impostas pelo meio e pela sua localização. Por exemplo, se você tem um país com dimensões continentais como a Rússia, certamente os problemas ligados à segurança nacional e à fronteira serão bem distintos daqueles enfrentados, por exemplo, pelos Estados Unidos, que, apesar de sua grande dimensão, tem fronteira terrestre somente com o Canadá e com o México. Se você é um país bem pequeno, como por exemplo a Suíça, você tem algumas opções. Ou você tem uma posição muito rígida, belicista, ou faz uma política diplomática de conciliação com todo mundo. Por exemplo, historicamente, a Suíça sempre adotou uma posição de neutralidade nas grandes guerras. Por outro lado, se nós formos pensar em Israel, que é um estado bem pequeno e que os seus vizinhos todos são inimigos, a maioria nem reconhece a existência do Estado de Israel, que foi partilhada a região em 1947, na divisão feita pela ONU, que se baseou no princípio de dois povos, dois estados, e foi fundada em 1948 pelo movimento sionista judaico, que conseguiu materializar este grande projeto. Desde então, há muita confusão naquela região. Os países vizinhos, alguns não os reconhecem. É o caso dos povos palestinos, que não têm Estado nacional. Lembre-se, são o maior grupo sem Estado, não em termos numéricos, mas em termos de importância geopolítica, uma causa que toda a comunidade internacional está ciente. E temos, em termos quantitativos, o maior grupo nacional sem um Estado para chamar de seu, os curdos. Então, Israel, diante de um panorama desse, a sua localidade e o seu tamanho faz com que, primeiro, ele invista muito em tecnologia para que ele possa tanto sobreviver às difíceis condições naturais do meio em que está localizado, como também uma geopolítica extremamente agressista, belicista e com políticas consideradas defensivas e preventivas. Você vai ouvir algumas histórias sobre as guerras árabe-israelenses ao longo da nossa série de geopolítica. Por exemplo, o Israel, com esse pequeno tamanho, ele adota uma postura bastante aguerrida, altamente militarizada, possui programa nuclear. Então, você percebeu que, de acordo com as condições naturais de cada país e também de acordo com a sua localização, as estratégias são condicionadas. Então, geopolítica seria basicamente isso, as estratégias de sobrevivência e desenvolvimento de um Estado nacional que são condicionadas pelo meio em que está localizado e orientadas pela história. Por quê? Cada país tem um histórico e vai, de alguma forma, justificar ou explicar, pelo menos melhorar a nossa compreensão das atualidades. Veja só, ao falarmos de geopolítica, no panorama internacional, é isso. As estratégias de cada país. E quando falamos dos estados nacionais, do panorama interno, nós estamos nos referindo a estratégias de produção do território e também de contenção da população civil. Ao falarmos de geopolítica, então você percebeu que falar de Estado Nacional é essencial. E quando falamos de Estado Nacional, é um conjunto de características, mas o mínimo é um território em que habita um povo que é governado, ponto. Então, isso é o mínimo. E claro, isso vai variar qualitativamente. Por exemplo, alguns estados possuem um exército nacional, alguns não. É o caso do Vaticano, que não possui seu próprio exército e quem faz a segurança é a Guarda Suíça. Olha só que interessante. Pessoal, para falarmos de geopolítica, esses conceitos são fundamentais. E ao falarmos do território nacional, vamos pensar na geopolítica brasileira. Ao longo dessa série também você verá quais foram as principais estratégias de produção do território brasileiro.
Como assim? Cara, o pensamento geopolítico foi profundamente cultivado pelas elites lusitanas. Foi por isso que o Brasil ficou com essa dimensão toda, da época da partilha do território entre Portugal e Espanha no Tratado de Tordesilhas. Só uma pequena faixa no litoral nos cabia. Nós não só dominamos toda a foz do rio Amazonas, como ao longo da nossa história disputamos a foz do Rio da Prata, né? O sonho lusitano sempre foi um Brasil que fosse ao menos da foz do Amazonas até a foz do Rio da Prata. Além desses tópicos que sempre são cobrados nos concursos, porque falaremos então do Tratado de Madrid, ou também do Tratado de Santo Ildefonso, que tentou voltar atrás no Tratado de Madrid, que depois foi reafirmado pelo Tratado de Badajoz. Cara, é uma movimentação geopolítica muito intensa. Depois, a República herdou vários problemas ligados à fronteira, como, por exemplo, a questão do Pirara, que é a disputa dos limites, né, entre o Brasil e a Inglaterra, lá na República da Guiana. E também temos o contestado franco-brasileiro. Cara, no final do século XIX, a Guiana Francesa realizou uma invasão no Amapá. E disso, né, resultou um acordo que teve a participação aí do grande barão do Rio Branco e recorreram à arbitragem internacional. Até, como assim, cara? Arbitragem internacional, naquela época não tinha ONU. Então, os dois países que estavam em disputa reconheciam, né, algum país neutro que pudessem julgar o caso, né? No caso do Amapá foi o presidente da Suíça, Walter Hauser. Então, no começo da República também foi quando o Amapá, né, não só se consolidou ali com as fronteiras no rio Oiapoque, depois de uma baita briga, né? Mas também quando estava rolando o ciclo da borracha e incorporamos o território do Acre ao território brasileiro, né? Então, nisso assinamos o Tratado de Petrópolis, nós barganhamos alguns territórios na faixa de fronteira e pagamos uma indenização, além de construir a ferrovia Madeira-Mamoré, para que a Bolívia pudesse escoar os seus produtos pela bacia do rio Amazonas. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com estratégias de produção de território que são intencionais, que são racionais, que são estratégicas. Então, vamos lá. Ao falarmos de desenvolvimento, falamos de fluxos. Como geopolítica envolve poder, pretende desenvolvimento e que é totalmente relacionado a esta palavrinha-chave. Toda vez que nós pensarmos em geografia, devemos pensar em fluxos, porque são eles que determinam o desenvolvimento. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores internacionais de commodities. Nossa terra, a maior parte dela é de boa fertilidade e as que não são férteis, se corrigidas, têm uma boa produtividade. Se produzir aqui tem várias vantagens, como por exemplo a nossa grande faixa, olha só pessoal, latitudinal, o Brasil latitudinalmente tem um território muito grande, então possibilita uma diversidade de produção agropecuária incrível. Então as possibilidades agropecuárias e extrativistas são enormes e ao longo da nossa história sempre estiveram, né, nos processos de ocupação. Só que nós não nos desenvolvemos até o século XIX, por quê, pessoal? Política internacional, éramos uma colônia. Só depois da vinda da família real, a abertura dos portos, nos tornamos independentes de Portugal em 1822, mas aí estávamos no colo da dependência econômica da produção industrial inglesa. Tudo isso são relações geopolíticas, relações de poder que envolvem riqueza, disputa de espaço, por isso a importância dos fluxos. E os fluxos são determinados, né, são orientados por uma série de coisas. Por exemplo, antes das tecnologias atuais que são aplicadas, né, antes da modernização que o mundo e o Brasil passou no século XIX, o que é que orientava o fluxo de movimentação de mercadorias e pessoa? Fala, concurseiro, essa é muito fácil. São os rios, porque são os principais modais de transporte da época. As expedições dos bandeirantes saíam de São Paulo, chegavam até o Mato Grosso, realizando as monções. Monções são as expedições fluviais de conquista do território. E o caráter do povoamento brasileiro foi litorâneo, porque os fluxos
ao longo do século XVI até o século XIX, eram muito mais intensos nos portos brasileiros. Por isso, inclusive, que nós temos uma grande concentração de população das grandes cidades nas faixas litorâneas. Quanto maiores os fluxos, maiores as possibilidades de desenvolvimento. São várias variáveis, mas a infraestrutura, os modais de transporte, os meios técnicos desenvolvidos são o grande diferencial. Então, guarde, os fluxos são facilitados pelas tecnologias e também entra no jogo geopolítico. Tecnologia é conhecimento, conhecimento é poder, e quem domina as tecnologias, dominam as rotas, dominam os mercados, e isso coloca os países nas posições privilegiadas na disputa internacional. Pessoal, geopolítica é isso aí, produção do território internamente, contenção da sociedade civil e disputa de poder no cenário internacional. Por isso, o comércio é tão importante. Se tivermos muitos fluxos, significa que temos muita infraestrutura. Se quisermos aumentá-los, devemos investir justamente nelas. E aí entra uma expressão que nós podemos chamar de gargalos logísticos. Como assim? Nós temos no Brasil, então, todo esse potencial natural. No entanto, por que será que nós não somos, de longe, o maior produtor agropecuário do mundo? Envolve uma série de coisas. Por exemplo, o uso das tecnologias. Aí você pensa, ué, mas o Brasil é um dos grandes polos do agronegócio, temos pesquisa genética avançada, temos várias indústrias ligadas à cadeia do agronegócio que tem tecnologia de ponta. Sim, mas primeiro temos que nos lembrar que essa tecnologia não é brasileira. No caso do agronegócio, nós temos a Embrapa, né? Mas se nós pensarmos em toda a cadeia, que envolve a produção de tratores, alguns produtos químicos, tudo tecnologia estrangeira e também capitais estrangeiros. A dependência de tecnologias coloca você numa posição de emergente ou simplesmente subdesenvolvido, industrializado. Ou seja, você tem fábricas, seus fluxos acontecem, mas você depende dos países mais ricos. E qual é o diferencial para que alguém consiga, alguém, já estamos humanizando os países, o que pode ser feito para que os países aumentem o seu poder e a sua posição no cenário internacional? Investimento em tecnologias, porque não somente aumentam os fluxos internos, mas aumentam também a independência dos países. Então, ao longo da série, vamos falar de todos esses assuntos e para poder aquecer os nossos neurônios, pensando nos fluxos internos e a importância que existe no planejamento do território, tá? Por que ela é importante? Olha só, dá uma olhadinha neste mapa que nós temos na tela. Isso é um assunto que cai bastante, hein? Dá uma olhada, pessoal. Mapa rodoviário do Brasil. Primeira coisa que eu quero que você observe, nós temos um sistema rodoviário que não integra todo o território nacional. Se você prestar atenção, o Amapá ele não é integrado rodoviariamente. Ou você vai para Macapá saindo de avião, de Belém, ou você pegará os barquinhos que o levarão. Nós temos uma concentração dos meios técnicos nesta região. Quando eu digo concentração dos meios técnicos, eu me refiro às tecnologias aplicadas para superar os desafios do meio. O geógrafo brasileiro Milton Santos chama o Sudeste de região concentrada, pois é onde estão os meios tecnocientífico e informacionais, ou seja, lugares em que a infraestrutura é de ponta, há cabeamento de fibra ótica e os fluxos são conectados tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Perceba que na globalização a palavra fluxo é chave. Os comércios são cada vez mais dinâmicos. Para você ter uma ideia, da década de 90 até hoje, o comércio global aumentou 5 vezes. E desde então, os portos têm se tornado cada vez mais importantes. E é necessário que cada país escoe sua produção.
E o escoamento depende dos modais de transportes ferroviários, rodoviários, hidroviários, enfim. Então, o raciocínio é: quanto maior a tecnologia, maiores são os fluxos. E maior também a possibilidade de desenvolvimento. E o Brasil possui alguns gargalos, alguns elementos infraestruturais que dificultam a nossa produção, que são, né, a carência de infraestrutura. É a carência de infraestrutura. Por exemplo, para que o Brasil consiga exportar com mais competitividade, é necessário que nós tenhamos mais meios técnicos. Então aí está a importância das ferrovias, porque elas, vamos pensar em gasto energético. Com o mesmo gasto de energia, um vagão de trem carrega 20 vezes o que carrega um caminhão. Se pensarmos no container de um navio, ele carrega 20 vezes o que carrega um vagão de trem. Por isso, considerando o custo energético, de longe o mais viável é o hidroviário. Temos muito potencial para investir nele e somos muito carentes deste modal. Por quê? Hoje, eles são todos privados e só transportam commodities, não transportam a população brasileira. Claro, é eventual, né? O trem ele foi colocado para transportar soja, por exemplo, minério de ferro, e realiza ali transporte também de pessoas, mas não é a principal finalidade. Nossas ferrovias não integram o território nacional, são só concentradas nas commodities. E como o nosso território é integrado por rodovias, o custo é muito alto, cara, para instalar. Para instalar é mais barato que uma hidrovia, mas você tem manutenções constantes, o que faz com que, em médio prazo, seja muito oneroso, carrega muito pouca carga. O que acontece? Se nós pegarmos uma fazenda de 100 hectares no Brasil e 100 hectares nos Estados Unidos, na nossa, o custo de produção dentro da fazenda é bem menor. Mas a soja dos Estados Unidos é mais competitiva. Por quê? Porque ela ganha competitividade na hora do escoamento. Pouquíssimas são as situações em que uma carga é transportada por 100 quilômetros via rodovia. Sempre tem integrado uma hidrovia ou uma ferrovia, fazendo com que os custos caiam lá embaixo. E quando chega no porto, para exportar os produtos nos Estados Unidos é muito mais barato do que a tarifa que é cobrada no Brasil. Então, a nossa infraestrutura, que é cara, transporta pouca carga, não é muito eficiente, né? E as altas tarifas cobradas nos portos fazem com que a soja brasileira perca muito a sua competitividade. Então, veja só como é que a banca Sebrasp, né, o nosso tradicional CESP, né, quem é a raiz ainda fala CESP, cobrou essa questão na sua prova da PRF. Vamos ver. O Brasil é o país com maior concentração rodoviária de transportes de cargas e passageiros entre as principais economias mundiais. Segundo dados do Banco Mundial, referentes a 2013, 58% do transporte no país é feito por rodovias, contra 53% da Austrália, 50% da China, 43% da Rússia e 8% do Canadá. Considerando o texto apresentado, que destaca o papel do modal rodoviário de cargas e passageiros, e a figura precedente, que ilustra como rede rodoviária, como a rede rodoviária economia em rede integrada, integra as diversas regiões que compõem o território nacional, julgue os itens a seguir. O custo do frete e as grandes distâncias a serem percorridas entre as regiões produtoras e os centros urbanos consumidores e os portos de exportação são fatores que impactam diretamente no preço dos produtos agropecuários e industriais brasileiros e em sua competitividade nos mercados nacional e internacional. Pessoal, o que você acha? Essa proposição está totalmente correta. E é isso aí. Nós sabemos que
para que possamos ter maior competitividade e escoarmos com maior facilidade e menor preço, é muito importante, olha só, pensarmos a integração e a infraestrutura dos nossos modais. Guerreiro concurseiro, é isso aí. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Se você assistiu até aqui e essa questão ajudou, compartilhe essa dica. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, dá um pulinho, se inscreva no meu Instagram, né? E siga lá, @Professor Sérgio Henrique. E aí você receberá sempre as novidades com as nossas séries especiais. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!